Oi, Anne. Vai vir ajudar a mamãe? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e o vídeo de hoje vai falar sobre um assunto um pouco delicado. Eu não sei se eu deveria postar, mas já tô tão de saco cheio que eu acho que não faz diferença, sabe? Eu tô naquela fase que decidi realmente ser eu. Todo mundo fica me perguntando, mas por que você quer tanto o seu diagnóstico? Que diferença vai fazer, entendeu? Todo mundo que eu converso não entende. Eu falo que preciso do diagnóstico para eu poder iniciar um tratamento correto e as pessoas elas acham que eu tô me vitimizando, que eu quero me esconder atrás do laudo, sabe? Tipo, ninguém entende que o que eu quero é saber o que eu tenho. Imagina você ter um problema há 28 anos, se sentir um patinho feio, não entender por que você é tão estranho e ser assim uma pessoa extremamente rejeitada pelo mundo, tipo, todo mundo te tratar estranho, e aí você ouvir pessoas falando de você pelas costas, tirando sarro do seu jeito de ser, todo mundo te excluindo. Eu acho que se você vive uma vida desse jeito, você vai querer entender por que você é assim. Pasme, eu já tentei ser diferente várias vezes. Já tentei me encaixar em vários padrões. E parece que quanto mais eu tento me encaixar, pior é. Parece que mais ridícula eu me torno. É complicado você passar a sua vida inteira sendo rejeitado por todo mundo, sendo visto como uma pessoa que não se encaixa em lugar nenhum, uma pessoa que quando você chega, as outras pessoas saem, outras pessoas não gostam de conversar com você. Tudo que você faz tá errado, o seu jeito de falar é errado, o que você fala é errado. Às vezes você fala uma coisa legal e a pessoa entende errado, você é desastrado, quebra tudo, derruba tudo, tropeça em tudo. Por causa de situações, acaba tendo explosões de raiva e os outros te enxergam como uma pessoa teimosa, como uma pessoa difícil. Talvez eu querer saber o que eu tenho seja um direito meu. Eu pensei que as pessoas me tratavam mal porque eu era uma pessoa ruim. E eu sempre busquei ser uma pessoa melhor. Ia na igreja, sempre tentava dizer sim pra todo mundo, sempre era a pessoa mais legal, sempre era a pessoa mais divertida, na minha opinião. E não dava certo. Eu tentei me encaixar em tudo. Tentei me encaixar com as pessoas mais populares, com as pessoas mais nerds. Não dava certo. Você vai acumulando esse sentimento, né? Porque você fica tipo, por que eu sou assim? Será que eu sou um alienígena? Era assim que eu me sentia, pelo menos. Até que há uns 10 anos atrás, eu comecei tratamento psiquiátrico. Confesso que no começo tinha muita vergonha de contar, porque na minha família, quem vai no psiquiatra é louco. Apesar de que todo mundo lá em casa já foi, tá? Foi a partir do momento que eu fui no psiquiatra que, pasmem, eu fui porque eu queria emagrecer, porque eu tenho compulsão alimentar. E aí eu só fui por causa disso. E desse dia em diante eu comecei a investigar o que eu realmente tinha. Porque daí o psiquiatra me contou que às vezes a compulsão alimentar é referente a uma depressão, nananã. E aí eu comecei a pesquisar, então faz 10 anos que eu tenho pesquisado pra entender quem eu sou. Pra entender o porquê que eu sou esquisita. Pra aceitar que eu sou esquisita. O Cris jogando. É que é bom essas risadas do Christian, porque daí quebra o gelo, entendeu? Porque às vezes ficar falando sobre um assunto muito triste, eu não sei se a gente pode dizer que é triste, mas acho que algumas pessoas consideram tristes, né? Então faz 10 anos que eu tô pulando de psiquiatra em psiquiatra, psicóloga em psicóloga, pra tentar me entender. E aí um dia eu decidi parar de pular. Eu precisava de um profissional, um psiquiatra que tivesse interesse no meu caso. Todos que eu passo empurram com a barriga, sabe? E o que eu percebo é que é muito difícil. Eu comecei a me aceitar depois que começou a ficar muito comum as pessoas serem diagnosticadas, né? Que até então eu tinha vergonha, eu não contava pra ninguém que eu tenho uma suspeita. E as minhas suspeitas foram confirmadas várias vezes, inclusive.
Como eu passei 10 anos procurando e ninguém me ajudou, e aí eu fazia tratamento disso, tratamento daquilo, o médico escreveu uma carta dizendo pra mim fazer o teste de TDAH e autismo. É muito frustrante você ficar pulando de médico em médico. Todos eles te dão um monte de remédio, que a maioria deles engorda pra caramba. Sou mulher, né? As mulheres, elas se baseiam muito ao peso. Eu sou filha de Oxum, eu sou muito... Não parece, mas eu sou muito vaidosa. Às vezes nem eu acredito, mas eu sou mesmo vaidosa. Então, imagina você tá tomando um remédio sem você saber o que você tem, só pra ir aliviando os sintomas e inflamando todo o meu corpo, enchendo de coisas desnecessárias. Hoje em dia, eu faço um tratamento para bipolar. Por quê? Porque eu tô passando por um colapso que eu não tô conseguindo controlar o meu humor. E o médico que me receitou o medicamento, eu conversei com ele. E ele mesmo entendeu que eu preciso fazer um teste para autismo, para TDAH ou para algum neurodivergente. Então, tipo assim, estourou no mundo que existe essa doença, que graças a Deus está sendo falada e as pessoas estão respeitando mais. Só que não tem profissional na rede pública e nem nos planos de saúde. É frustrante. E aí eu me pergunto o que vai acontecer no futuro, quando ficar mais velha, com toda essa química no meu corpo. Porque assim, hoje, em 2025, eu tenho problema de memória, eu esqueço o que eu fiz há 5 minutos atrás, eu esqueço o que eu fiz há uma semana, minha memória é uma porcaria. Eu tenho dificuldade pra dormir, então eu já fiquei 2 dias acordada, só que em compensação eu durmo bastante. E tenho os meus problemas de humor, tipo... Ó, o Batman aprontando. Essa é a minha xícara, era da minha avó, e eu gosto muito dela. Por isso que eu já fiquei de olho quando o Batman chegou. Além de ter café e derrubar todos. Vamos ver se ele aparece. Ó, se eu perceber que ele apareceu aqui, eu mostro pra vocês. Ele tá aqui do ladinho. Ah, achei ele! Ó o Batman aqui. Aí, tipo assim, eu volto lá naquela pergunta lá do começo. Por que que eu quero meu diagnóstico? Com base em tudo que eu falei, quando eu digo pras pessoas... Eu nem sei porque eu perco meu tempo dizendo pras pessoas, mas eu acabo fazendo isso. E falo que eu tenho dificuldade nas coisas, que eu preciso do meu diagnóstico, que tem coisas que eu não consigo fazer. As pessoas falam que é frescura. As pessoas falam que eu tenho que me esforçar mais, que eu tenho que parar de ser preguiçosa, que eu tenho que prestar atenção. Assim, eu vou fazer uma comparação bem exagerada, bem caricata, pra vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Mas imagine uma pessoa que ela não tem os movimentos da perna e não consegue andar. E aí você chega pra ela e fala, se esforça, levanta. Eu sei que você consegue. Você não tá se esforçando, saca? Ninguém leva a sério os problemas emocionais. É complicado. Tipo, hoje em dia eu tenho falado mais sobre o assunto e as pessoas estão, tipo, tratando isso como se fosse uma moda. E eu fiquei com medo de postar e as pessoas terem essa visão, né? Tipo, não que eu me importe com as pessoas, mas eu tô aqui pra trazer um recado e eu quero que o recado seja transmitido da forma certa, né? E cara, se vocês soubessem quanto eu gostaria de ser normal, eu trocaria tudo pra ser uma pessoa normal. Tem tantas pessoas brilhantes no mundo, pessoas incríveis, pessoas inteligentes, pessoas que teriam muito sucesso, mas que por elas não conseguirem se adaptar, elas ficam perdidas. Porque a sociedade ela não foi feita pra nós, ela foi feita pra pessoas normais. E aí quando eu falo de novo que eu queria o meu laudo, a vontade que eu tenho é de falar, olha, vamos trocar de lugar? As pessoas acham que a gente não se esforça. Já passei por alguns psicólogos e alguns psiquiatras. E alguns psiquiatras que conversaram comigo, inclusive um deles era o psiquiatra do Christian, que eu me consultei junto com o Christian porque eu não paro de falar. Ele disse que sim, que era pra mim fazer o teste, porque
ele tinha muita suspeita que eu era autista. Então, não é coisa da minha cabeça. E quando eu consigo lembrar da minha infância, ou da minha adolescência, ou até de algumas memórias do início da minha vida adulta, nos 18, 20, 23 anos, eu começo a me lembrar de comportamentos muito caricatos. E me deixa, assim, preocupada e pensativa. Tipo, se quando eu era criança esse assunto fosse um assunto em alta, será que os meus pais teriam me levado no médico para ver por que eu sou esquisita e já me diagnosticado de alguma coisa, e aí eu já me adaptado nas escolas e aí, quem sabe, conseguir me adaptar melhor à vida de gente grande? Porque a vida adulta é difícil. Se você tem um filho ou conhece alguém que tem uma criança, convença a pessoa a observar os comportamentos, porque quando a gente não cuida na infância, a vida adulta fica muito difícil. Uma das coisas que mudou bastante na minha vida foi as minhas consagrações na ayahuasca. Quando eu comecei as consagrações da ayahuasca, foi como se tivesse dado um boom na minha cabeça e me fez sair do piloto automático. E aí eu passei a me ver em terceira pessoa. Eu comecei a enxergar os meus defeitos. Enquanto antes eu fazia as coisas, só fazia. E depois as pessoas brigavam comigo ou ficavam chateadas porque eu fazia as coisas. Depois das consagrações, que eu fui tendo um contato com o meu eu interior, eu comecei a perceber os meus sinais. Tipo, acontecia uma coisa e daí 1, 2, 3 dias depois eu percebia que eu fiz e começava a analisar o porquê eu fiz. Então, às vezes eu falava alguma coisa que tinha duplo sentido ou que podia soar de uma forma errada, tipo uma ironia que não saiu como uma ironia, por exemplo. Uma vez eu fiz uma ironia, falei assim, gosto muito de você. E aí eu passei o primeiro ano inteiro da escola com as pessoas falando que gostava do fulano. Foi um tédio, porque eu realmente não gostava dele. Ele era legal, mas ele não era o meu tipo. E aí foi chato pra caramba. Hoje em dia eu tô conseguindo ter um pouquinho mais de velocidade, porque eu estudo muito sobre controle emocional. Eu sei que não dá pra controlar as emoções. É uma piada isso que as pessoas falam, você tá controlando as emoções. É mentira. Só se você ficar dopado. Mas, ao invés de eu ter uma resposta imediata, eu busco esperar, receber a notícia, respirar, pensar e aí dar uma resposta madura. Não é sempre que eu consigo, mas eu tento. Porque isso faz com que eu acabe conseguindo não tomar atitudes ruins, tomar decisões ruins, fazer atitudes ruins, não sei. Então, assim, as consagrações de ayahuasca, por mais que às vezes me deixam um pouco maluca, elas me ajudam muito nesse quesito de me descobrir, sabe? E se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Por causa das consagrações, eu consegui enxergar quem eu sou. Tipo, eu continuo sendo a mesma Carol. Só que agora eu consigo ter um pouquinho mais de controle sobre as minhas ações. Então, em vez de agir no piloto automático, quando eu cometo um erro, eu consigo... Opa, me desculpa. Então, eu já consigo perceber. Não é que eu tenho uma vida difícil. Só que é difícil pra mim, entende? Porque as pessoas só não aceitam e pronto, cara. Um tempo atrás eu fui conversar com uma entidade e perguntei pra ela o porquê que a gente recebe esses karmas, né? E aí a entidade disse pra mim que muitas das vezes, na vida passada, você pode ter sido uma pessoa má. E aí, nessa vida, você vem com algumas limitações para que essa maldade não se ressalte sobre você, sabe? Eu acho que foi isso que me ajudou a aceitar, porque quando eu percebi o que eu tinha e percebi o porquê as pessoas eram esquisitas comigo, só comigo, eu fiquei muito triste. Inclusive, amigos que eu considerava muito e percebi que era só eu, não era recíproco. E aí eu percebi que isso fazia parte
que eu me considerei burra quando eu percebi, mas na verdade fazia parte da minha ingenuidade. Quando eu descobri que muitas pessoas vêm com esses karmas por causa das vidas passadas, eu fiquei um pouco mais... Não é que me consolou, mas ficou um pouco mais leve. Depois de um tempo, eu assisti um podcast do Alma de Poeta, que eu gosto muito, e ele tava contando uma história de que uma menina foi com a mãe dela lá no terreiro, e a entidade falou pra ela por que ela não queria comer. Daí ela falou só não queria comer. E aí ele olhou bem nos olhos dela e disse pra ela assim, que ele sabia que ela não queria morrer porque ela não queria comer porque ela queria morrer. E que em todas as vidas dela, ela se matou, porque ela não aguentava passar pelo karma que ela tinha que passar. E aí, nessa vida, ela veio, acho que era tetraplégica, quando o corpo inteiro tá sem movimento. E isso era para que ela não cometesse suicídio de volta, e ela não queria comer para morrer. Ou seja, se ela morresse, não ia ter mais o que fazer para ela não passar pelos karmas dela, entende? E isso é uma das coisas que, tipo, as pessoas me perguntam também, né? Por que você é tão apegada à espiritualidade? Precisa dizer mais? Tipo, é a espiritualidade que me conforta. Tudo que a gente passa aqui, né? Tipo assim, vamos supor, você sofre um golpe. Isso é um karma. Então, acho que é por isso que eu não enlouqueci ainda. Porque eu quero descobrir a minha missão. Eu sei que isso é louco. Eu não sei se tem alguém que é como eu, que também quer descobrir qual é a sua missão. Tipo, eu não sou tão louca assim de esperar a minha nave alienígena me buscar, porque eu acho que eles já me abandonaram. Foi uma piada, tá? Não sei se vocês entenderam a piada. Mas assim, eu realmente quero entender quem eu sou. O que eu sou, sabe? Quem é a Carol? Eu acho que a fase dos 20, todo mundo leva como a fase da curtição ou a fase da construção da carreira. Mas eu acho que ela é a fase do autoconhecimento. Eu já passei por tantas fases nessa fase dos 20 que eu ainda não entendi quem é a Carol, porque cada fase é a Carol. Então é isso. Se tem mais alguém como eu, se sentindo como eu, concordando com o que eu falei, ou discordando, que não seja hater, que queira comentar qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Eu gosto de interação, eu gosto de conversar, eu preciso gastar essa minha energia para eu ficar sempre tranquila. E teve conteúdos divertidos também, eu gosto de interagir. Mas então, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e me ajudem a continuar trazendo as informações para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando e eu espero que esse desabafo ajude as pessoas. Um beijo.